A palavra do Senhor diz em Amós 4,12: Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Mas o que mais acontece são pessoas fugindo da presença de Deus. Vemos pessoas resistindo a Deus, lutando contra o Espírito Santo que está à porta do coração batendo e dizendo: volta para mim, se arrependa. Busca a santidade, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, como diz o profeta Jeremias. Mas pessoas, muitas vezes, querem um caminho contrário, como Jonas. Jonas, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor, como diz em Jonas capítulo 1, verso 3. Ou você vai ter um faraó que, mesmo vendo os sinais de Deus, mesmo vendo o poder de Deus através de Moisés e do povo que estava ali, ele endureceu o coração e ele não quis obedecer, ele não quis se sensibilizar, ele não quis reconhecer Deus como o Senhor, porque o próprio faraó se achava Deus. Nossos orgulhos e vaidades muitas vezes são tropeços, na realidade muitas vezes não, sempre são tropeços para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque o orgulho, como diz a palavra, precede a queda. A vaidade precede a queda. Se nós não formos quebrantados e reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, teremos outros deuses nas nossas vidas. Você pode dizer: pastor, mas quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu posso fazer as coisas. Deus nunca nos proibiu de fazer as coisas, Ele nos deu livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ele tem limites. Nós não podemos falar qualquer coisa para Deus achando que Deus é qualquer um. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos criou. Então, o respeito é o mínimo que se espera, que é o zelo, que é a honra. Então, nós não podemos agir com Deus como nós estivéssemos agindo com qualquer coisa. E vivemos tempos difíceis, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, em que as pessoas são obstinadas, são arrogantes, são pessoas que afrontam os outros. E muitas vezes tem pessoas que querem afrontar Deus da mesma forma. Você vai ver Paulo, que era Saulo antes, e depois mudou para Paulo o seu nome. Paulo, ele perseguia cristãos, era um homem culto, falava mais de 2 idiomas. E ele estava ali estudando e aprendendo, mas ele descobriu na voz do Senhor Jesus que apareceu para ele em Atos capítulo 9, versículo 5, dizendo: por que me resistes, Paulo? Jesus falando diretamente para Paulo: por que me resistes? Por que você luta contra mim? Por que você está como Jacó lutando contra Deus? E não querendo mudar, não querendo se arrepender, não querendo que a sua vida seja transformada, mas querendo que a tua vontade seja feita e não a vontade de Deus. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Como Agostinho falou, nosso coração está inquieto até encontrar repouso em Deus, descanso em Deus. É tempo de nós pararmos de lutar contra Deus e nos entregarmos a Ele como Davi se entregou. Davi foi um homem que cometeu vários erros e a Bíblia não esconde nenhum deles. Mas Davi também foi um homem quebrantado, porque no momento em que ele caía em si, no momento em que o Espírito Santo tocava no coração dele, ou ele se deixava ouvir a voz do Espírito Santo, ele se arrependia. Que hoje seja um dia de salvação. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas se volte para Ele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.